Olá, olá pessoal. Live de hoje, que dia é? 11 de novembro, 6h30. Vamos falar sobre a Olimpíadas de Química. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Jorge, Lucas, sejam bem-vindos. O Grilo já entrou. Grilo, agora você pede e solicita para participar. Opa. Visualizando, o pessoal está entrando aí. Vamos lá. Opa! Olá, meu amigão. Deixa eu ajeitar aqui. Tudo bom, Grilo? Tudo bem? E você, meu queridão? Muito prazer. Tudo ótimo. Então, Toda satisfação aqui tá meio frio, mas tá minha, tudo certo. tá? Toda satisfação minha participar dessa live. Já conheço a sua história já há um tempinho. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite, tá? Uhum. Vamos aqui tirar algumas dúvidas que ontem mesmo estava observando e algumas perguntas são bem constantes, né? Livros, bibliografia, o que estudar, o que fazer, enfim, o que é momento de polo, pô, depende. Não, o pessoal às vezes pergunta muito assim, né? Que apesar de já ter feito uma ou outra Olimpíada, né? Então tem uma vivência ali de aluno que estava metralhando, então assim, mais aprofundado e um estudo ordenado, o que estudar, que ordem estudar que também é importante, né? Exatamente. Qual que é o... Achei muito interessante no seu vídeo, né? A gente vai debater e tudo mais, que a função do professor realmente ele é de investigar, né? Nós não temos a fórmula mágica, ainda mais para uma turma olímpica, né? Então, assim, muito obrigado. Vamos conversar aí, vamos trocar essa ideia aí de duas ciências tão próximas, mas paralelas, enfim, a química só encontra vocês lá no finalzinho, né? Então, mas é que de fato quando você entra quando você vai avançando, né? Por exemplo, no que eu faço de pesquisa, às vezes eu não sei se eu estou fazendo é química ou é física, né? Então, quando você está na mecânica quântica, está lá átomo de hidrogênio, aí um S, dois S. Direto. Então, assim... Eu acho que a física ela vê muito mais esse lado químico do que a química vê o lado físico, entende? Eu sempre digo o seguinte, que lá no final, quando estudamos eletroquímica, a gente pega exatamente a equação da corrente, a gente vê o que o Volta fez, vê o que, sabe, a gente pega a relação da corrente e carga por tempo, a experiência de Faraday, enfim, que é um processo altamente físico, né? E foi colocado, enfim. Eu acho que a física ela olha mais para a química do que a química olha mais para a física, sabe? Enfim, a famosa regra de 3, graças a Deus. Graças a Deus. Beleza. Grilo, eu queria que você começasse falando um pouco sobre você, pessoal aqui do canal que não te conhece ainda, né? E um pouco de você, de onde você veio, de onde você né, da sua formação. Eu coloquei uma sugestão, mas fica à vontade de falar assim. À vontade a gente vai batendo papo, né? Super à vontade. Tá? Pois é, nesse mundo multimídia aí, de Instagram, eu tenho 4 meses, né? 4 meses e, obviamente, 4 não, desculpa. Começou em abril, exatamente por causa do processo pandêmico aí, que, nossa, né? Pela história, enfim, eu sei que essa é a terceira, enfim. E comecei realmente a interagir mais, enfim, ver o número de seguidores que eu tenho e ser realmente
conhecido no Rio de Janeiro, né? Então, meu nome é Alexandre Grillo. Comecei a minha vida acadêmica querendo fazer medicina, porque meu pai é médico, mas eu entrei para história e me formei em engenheiro químico. Olha que legal! Comecei exatamente que eu amo história. Eu acho a história uma coisa, sabe? E até hoje mesmo eu estou estudando aí algumas coisas de física, um cara Newton, né? Essa rapaziada aí, né? E, bem, enfim, vamos lá. E aí eu comecei a fazer história, tranquei. E comecei a fazer engenharia química porque quando eu fazia faculdade de história, e foi um ano que eu fiz faculdade de história, né? Eu dava aula já em curso, em turmas pré-militares de alto nível, né? Sim. E eu era monitor. Na verdade, eu era monitor. E, enfim, substituía aquela coisa, né? Aqui nos cursos aqui do Rio de Janeiro, na época era o Impacto, era o Princesa Isabel, enfim. E ficava química, naquela né? coisa, né? Só estudar história e resolver exercícios de cálculo. Quer dizer, tudo louco que queria medicina. Enfim, não passei para medicina. E no meio da faculdade, no primeiro ano de história, eu vi que a história era muito mais, pelo menos que eu comecei a fazer na PUC, eu vi que a história era levada muito por um ângulo, pelo menos na PUC, no seu segmento, muito mais pela filosofia. E, enfim, eu falei, quer saber, eu vou cair para engenharia. E sempre gostei de química e física, né? Assim, na verdade, eu sou muito fã da física. E aí comecei a fazer engenharia e decidi. Fui diretamente na engenharia química, achando que a química ou a engenharia química tem a ver com a química e não tem absolutamente nada a ver. A gente só pega a concentração da quantidade de matéria, que na minha época era molaridade, acabou. Né? Muito bom. E era uma coisa mais próxima. Eu falei, vou fazer então engenharia e me formei em engenharia. Comecei a fazer o meu mestrado em engenharia de processos e metalurgia. Na PUC também. Na PUC também. Eu realmente não caí para o lado de materiais, porque no departamento você tinha materiais e processos pirometalúrgicos, né? E eu caí em processos químicos. E aí eu fiz mestrado e doutorado na PUC, ou seja, um filho da PUC por completo, 100% filho da PUC. E com muito orgulho, amo muito aquela instituição, né? Então eu fiz mestrado, comecei a minha vida acadêmica começando essa brincadeira de nanotecnologia, né? Em que eu falo para os meus alunos, que é uma cadeira que eu dou na universidade, que essa brincadeira começou com os Jacksons, né? Ou seja, o cara que criou os Jacksons já tinha aquela ideia de nano. E fiz na área de síntese de processos, né? Síntese de nitreto de titânio, mas ele sempre oxidava, e continuei no meu doutorado tentando fazer a temperaturas ambientes, até que no meio do meu doutorado eu vi que tinha um coreanozinho que fazia 2 graus. Pô, olha que legal. Eu estava aqui querendo fazer a 25 graus Celsius, mas valeu. Então, o cara já estava na minha frente há muito tempo, mas enfim. E meu mestrado foi em síntese e doutorado também. E é a linha que eu sigo. Obviamente que nós estamos numa área, né? Eu acho que não existe uma área estática, né? Eu vi que você tem bastante, umas publicações recentes em redes neurais. Sim. Eu estava fuçando lá o seu Google Citations e tal, e vi que tem umas coisas legais, né, de inteligência artificial em química, né? O que também é novo para mim, né? Uma coisa nova, para todo mundo, né? Então, assim, para todo mundo, né? Todo mundo. E dizem que essa brincadeira só tem 10 anos. E aí, quando eu fui entrevistar o meu amigo Bruno, ele falou, não, isso vem desde a época de Aristóteles. Eu, prazer, Grilo, né? Então, assim, enfim, eu hoje eu trabalho no Instituto Federal,
Dou aula para graduação e para o pessoal técnico. E na PUC eu sou professor colaborador, né? Eu tenho algumas parcerias com o professor Francisco, pessoal da metalurgia, e agora, com a entrada do professor Bruno Santos, da Amanda, que quando eu estava fazendo mestrado, ela estava na graduação e hoje ela é professora, que é o LAMAC, Laboratório de Modelagem e Automação de Controle, né? E temos uma vertente de redes neurais, né? Inteligência artificial, que é o que todo mundo aí vê, está fazendo, é pegar o celular, olhar para ele, ele hoje só fala oi com você, fala com você, enfim. Sim. E estou caindo nesse mundo, já fui realmente a alguns congressos e tudo mais, obviamente que a gente vai aprendendo nisso, né, Ivan? Então, assim, eu vejo que é uma área que daqui a pouco vai ter uma engenharia disso. Aqui no Brasil você tem, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, você tem 2 universidades que têm o departamento de nanotecnologia, que é o Fundão, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a PUC. Eu não sei em São Paulo, sabe? Então, assim, é novo, sabe? Sim. Engenharia de nanotecnologia. Então, daqui a pouco, eu não dou 5 anos, nós vamos ter aí uma energia de inteligência artificial. Eu não tenho... É muito sazonal, né? Nossa engenharia é muito sazonal. Aqui a galera de computação tá alucinada em machine learning, aprendizado de máquina, pesquisa operacional. Exatamente. Eles têm mais cadeiras também disso aí. E é bacana que você vê que não é uma coisa que você... É puramente computacional, né? Problemas de ciência também, problemas logísticos, problemas de empresas, né? Então é uma coisa bem versátil mesmo. Totais. Eu entrei na faculdade, eu não vou falar o ano, né, para não ser indelicado, mas o grande boom o grande boom da engenharia de telecomunicações foi em 2000, sabe? E todo mundo queria fazer. Então, o grande tchan da engenharia naquela época era exatamente ou eu faço engenharia de telecomunicações ou eu faço engenharia de produção, para cair no mercado financeiro, enfim. E hoje telecomunicações caiu bem, né? Caiu realmente, o cara, ele já olha para outras engenharias. Mas eu vejo que as principais, elétrica, química, materiais, civil, mecânica, não mudam, né? E elas estão sempre caindo para o que vem por aí, né? Então, acho dizer para você, dizer que nanotecnologia é uma área específica em uma engenharia, não é. Então, está todo mundo caindo em cima, seja na elétrica, aí, com a matemática transformada de Laplace, pelo amor de Deus. Né? Enfim. Eu trabalho com muito químico, engenheiro de materiais, né? Então... Direto. De tudo. Né? Quando eu estava no meu mestrado, isso em 2006, eu conheci um gerente na época, ele era realmente um top na empresa, na Samarco. E ele falou uma coisa interessante, aula de cinética e cálculo de reatores, que na década de 60 tinha uma engenharia específica no sul do país, que era uma engenharia de corte de gado. Para você. Nossa. Pois é. Década de 60 você tinha uma engenharia específica para você cortar o gado, enfim. Depois eu fui pesquisar se isso é uma verdade. Teve um período, numa década, que o cara saía com todas as engenharias. O que você fez? Sou engenheiro civil, mecânico, elétrico? Hoje em dia isso não é cabível, né? Então, assim, nós temos uma engenharia muito sazonal, né? Enfim. País mau, pós-graduação alta. País bem, cai o número de candidatos em pós-graduação, enfim. É isso. Então, essa foi minha área, engenheiro químico. Fiz tudo pela PUC, até que eu amo dar aula, Ivan. Eu acho que aula é um momento, assim, tirando aquela coisa de paper que eu realmente dizer que eu amo, que eu curto, não é... Mas tem que ter, na nossa área tem que ter, né? Obviamente, né?
eu caí para esse mundo para dar aula, né? Dar aula e, enfim. Ou seja, eu nunca saí exatamente, nunca deixei de sair do segundo grau, né? Sair do, do, do É que você dava fundamental. aula desde antes de entrar na engenharia química, né? Então você sempre Tá. deu aula. Professor, você só dá aula. É, eu só dou aula. Entendeu? É, E aí eu fiquei. Hoje realmente eu só estou na academia, né? Só estou uhum. na parte bem mais light. Realmente já uns. Você está no Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? Isso aí, Instituto Federal do E Rio de lá Janeiro. você coordena um grupo olímpico de química, é isso? Isso. Desde quando eu entrei em 2014, Ivan, eu. Como é que pode um Instituto Federal de Química não ter uma turma olímpica de Química? É. Sabe? Eu falei, pô, diretor, qual é, né? Uhum. Foi quando eu comecei a conhecer pessoas maravilhosas. Luiz Carlos, coordenador aqui do Rio de Janeiro, o professor Paulo Chagas, são coordenadores, e nós não temos como a matemática, como a física, acho que a física está nesse mesmo bolo, né? Nós Uhum. não temos assim o governo não olha para a gente no sentido de incentivo, né? De incentivo como a matemática, e bacana, a matemática pela OBNEP, pelo incentivo pela Canguru, e aí vai, né? Enfim. Tanto que há 3 dias atrás nós fomos bicampeões em Olimpíada de Economia. Nós Uhum. ganhamos o bicampeonato, sabe? Então, e na minha modestíssima opinião, o ator principal disso, que está mudando isso, é o alunado. Porque ele mesmo já entra e pergunta: aqui não tem turma olímpica? Hoje tem, hoje tem. Tem, hoje realmente tem. Pô, coisa feia, não vai ter. A Olimpíada o Instituto de Química não vai ter uma Olimpíada de Química. Então, de um ano desde Mas 2000. isso você criou, você partiu de você ou foi do aluno, o corpo docente que foi atrás de você, pediu e. Eu já tinha essa É. ideia, porque E a minha recomendação, quando não tem, é o cara assim, ó, vai atrás de um professor é assim, é e assim, corre atrás, mesmo, pega um cara para. é assim, é assim. Opa, né? Perdão. Dessa forma, não. Eu entrei sabendo, sabe? Claro que as coisas foram se modelando e conheci pessoas realmente que abraçaram a causa. Primeiramente, a gente começou de uma forma, pelo menos eu, né, na minha vida aí de Olimpíada, eu já tinha vendo esse lado do particular, né? Que não Uhum. é muito forte no Rio de Janeiro e está começando a Sim, crescer. Isso é fato, legal. né? Até no preparo dos professores, eles perguntam, sabe? Vários professores, eu sou super agradecido desde quando eu abri a minha vida aí para o mundo tecnológico, enfim, aí do Instagram, do Uhum. Telegram. Professor, o que eu faço? Como é que eu abordo? Então começou de uma forma pequena, Ivan, lá no Instituto, no campus Nilópolis. Só o Rio de Uhum. Janeiro tem, se não me falha a memória, 17 campi. Uhum. E começou dessa maneira, e eu juntei, obviamente, uma galera da química analítica, da química orgânica, da química geral, eu de fisicoquímica, que é a área realmente que eu dou no Instituto, e formamos uma turma. E foi interessante que de um ano, hoje mesmo eu estava falando com o reitor, o professor Rafael Almada, de um ano para o outro nós tivemos um aumento de 120%. Legal. A galera já sabe que entrando tem uma grande possibilidade de estudar fora, é uma Uhum. porta, isso que você falou no seu store é interessante, pô, é uma porta para se estudar lá fora, sabe? Enfim, é de novos conhecimentos, a prova realmente é punk, então vira um desafio, é punk.
Eu acho que o melhor jeito do professor ir estudar e se manter correndo atrás, eu acho que é trabalhar com essas Olimpíadas, né? Porque Com certeza. é punk de verdade, né? E olha, eu sou muito grato a essas questões que me fizeram passar no concurso. Então, eu passei no concurso fazendo prova dos institutos militares de alto nível e as Sim, Olimpíadas, sabe? Ajuda muito. muito. Muito, 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 muito. Sabe? Tem, Oi? tem uma questão que caiu no meu concurso do professor do ITA, que essa questão está quase igual no meu livro volume 2, pra você ter ideia. Então você está procurando Galera, eu umas tenho questões um, hein? boas, suas ideias. Eu tenho um. Opa, boa! Eu tenho um, hein? E assim, porque o negócio é um alto nível, que assim, é claro que um aluno de ensino médio que pega um pouquinho de cálculo, que acho que precisa para física e tem para química, né? Você abre um leque de uma gama de problemas que é interessante, assim, para o cara de ensino médio, para o cara na faculdade Total. e pós, né? Total. Eu coloco as minhas questões na graduação. Uhum, Professor, gente, eu não estou desmerecendo, e muito menos vocês. São questões de segundo grau. Vamos fazer aqui as questões do concurso para federal? Vamos. Poxa, olha, eu não digo nada que é fácil. Poxa, tá vendo como uhum, não é tão trivial? É uma questão sim, de ver situações. Tanto que na minha prova do concurso, sem exagero, a prova era em 4 horas, eu fiz 1h30. De fazer assim, pô, eu tô com a mão cansada, sabe? Tô com a mão cansada. Quer dizer, gases, cinética, termodinâmica. É o uhum, coração da química, estequiometria. Sabe? O sim, coração da química. Então, assim, fazendo as questões, estudando, e você vê que o mais fascinante, Ivan, o que uhum. vem por aí? Sabe? O que vai cair na prova do ano que vem, dia 12 de dezembro? O que o cara vai colocar na prova da Olimpíada Brasileira? Sim. Sabe? Enfim, é mágico. É mágico, sabe? É Eu legal, e não, e gosto. se preparar o ano inteiro para uma prova, né? Pô, sabe? E é muito bacana mesmo. É muito legal. E ir naquela vontade de eu vou fazer uma prova. Uhum. Eu vou pegar um caderno, sabe? Um caderno de 30 páginas, né? E eu vou ler, é um livro, é um capítulo, sabe? É muito diferente. É muito. E isso está caindo no gosto. Tanto para É o que não está professores, crescendo muito, né? Muito mesmo. muito. Matemática acho que sempre foi a maior de todos, assim, mas Motor. física está crescendo muito, química Ah, está opa! crescendo também, a maturidade, assim, o número de Olimpíadas está crescendo para além de disciplinas tradicionais, né? Linguística, medicina, Medicina. robótica, Sim. né? Eu Meio tenho, ambiente. eu tenho um amigo, o Bom, professor Gilberto Gil, não é o cantor, ele é professor do Cefet, e ele está uhum, fazendo uma área de economia, ele é matemático, na área de finanças, sabe? Uma Olimpíada brasileira legal. relacionada a finanças. Então, essa coisa. E nós estamos tendo vários tipos de bolsa, né, financiados pela FAPERJ, por um momento em que a gente está em crise, né, nós somos dependentes agora de uma vacina. Somos dependentes da pesquisa, sabe? Somos Uhum. dependentes da pesquisa. Quando é que isso vai sair? Eu não aguento mais ficar em casa, entendeu? As pessoas estão assim. E, enfim, eu sou muito fã. Eu Uhum. nunca fui aluno olímpico, nunca, porque realmente estava muito fora, até por uma questão de, eu vejo, que é uma questão também de maturidade. Eu vejo a abordagem do alunado quando ele vem falar com você. Professor, a questão de 1997 da OABQ da segunda fase. Pô, calma aí, cara. Calma, calma, tá. É sobre um cadinho, você bota 4 gramas de carbonato de cálcio e você... Ah, legal. Quer dizer, ele sabe.
e hoje ele quer ver. Uhum. Ele quer entrar no laboratório e quer ver, sabe? Ele quer... Faz isso aí, eu quero ver. Os seus alunos, você treina alunos mais para quais Olimpíadas? Assim? Quais são as opções de Olimpíadas aí para quem nunca Beleza. participou tanto de Olimpíadas de Química? Beleza. Eu entrei bem. Saindo do nicho Nilópolis, onde eu continuo e tudo mais, com os meus amigos, conheci duas pessoas maravilhosas que foram Luiz Carlos e Paulo. Paulo e Luiz são guerreiros aqui no Rio de Janeiro, porque não é cultura, tá virando isso, né? A cultura tá em cima no Ceará, tá lá em cima no Ceará, sabe? E eles me chamaram para a Olimpíada, de fazer parte da comissão da Olimpíada de Química do Rio de Janeiro. E eu fiquei, poxa vida, né? Olha, mas nós não somos vistos, e não é nenhuma crítica, por gentileza, não somos vistos, ainda reconhecidos pelo governo. Eu falei, um dia vai ser, com certeza, tá tudo bem, sabe? Enfim. E, diante disso, fui galgando, enfim. Hoje eu conheço o professor, ainda não de carne e osso, mas já tivemos conversado com o professor Sérgio Melo, da Universidade Federal do Ceará. Ele é o coordenador geral, né, aposentado na área de inorgânica. Ele estava aqui em dezembro, na entrega dos prêmios, né, da Olimpíada de Química, e tivemos, olha isso, dois alunos, dois cariocas no Mundial, né, que é o Davi e o Pedro. E aí houve um convite, eu falei para o Paulo, Paulo, eu quero dar aula para esses garotos. Garotos não, né? Eu quero dar aula para esses homens que sabem química, né? Eu quero aprender. E aí houve a ideia, eu estava como coordenador da Escola Olímpica. Esse ano foi a 2ª edição. São Paulo já faz isso há 15 anos. Só esse ano não teve por causa do Covid. E ano passado eu ia até a Unicamp ver a estrutura e tudo mais. Eles me deram todo o material. Muito obrigado à Organização de Química de São Paulo. Eu entrei em contato. E, enfim, você tem que respeitar os mais velhos, né? Então, eles têm 15 anos na nossa frente. E começamos a colocar aqui uma escola olímpica, reunião dos principais alunos. E eu comecei como coordenador, até que esse ano eu passei o bastão no meio, assim, bem feio, né? Mas eu falei, Paulo, eu passei o bastão para a Luísa, de Albuquerque, a professora Luísa, e ela está tocando aí a escola olímpica, que aconteceu de forma remota. Né? E depois disso eu comecei a preparar os alunos, já vendo, obviamente, já há muitos anos, as provas olímpicas mundiais. Comecei a conversar com Pedro, Yudi e Davi. E eu falei, meu Deus, eu aprendo com eles. Sabe, é mágico isso, Ivana. Até que eu achei tão interessante que eu me preparei e tudo mais. Pô, vamos para a aula, né? Foi o Pedro, o Davi teve um problema. Ele, professor, só tem uma pergunta. Aí eu pensando, caramba, o cara só tem uma pergunta. Eu fiz um slide com 15 questões, cara. Eu gostaria que o senhor deduzisse uma transformação isobárica, não sei o quê, com um coeficiente de Poisson elevado perfeitamente. Eu fiz, tudo bem, professor, perfeito. Então, muito obrigado, professor. O resto eu já tinha visto, eu falei, beleza, muito obrigado. Entendeu? Enfim, essa garotada tá muito à frente, sabe? Eu acho que a Olimpíada, no geral, você tem, assim, o Sérgio Melo, que você falou, né? Que, assim, é um cara que é expoente na Olimpíada de Química no Brasil, né? E é um cara que correu atrás e carregou muito, assim, né? Então, acho que essa coisa... Corre atrás até hoje. Acho que o trabalho vai antes, né? Isso. Tanto dos professores correndo atrás, dos alunos que... Assim, quando eu pego um aluno desse, ensino médio, e você vê o que o cara estuda para a Olimpíada, o cara, assim...
ele não está esperando, não, qual que é matéria de primeiro ano, qual que é matéria de segundo, o que é terceiro. O cara, assim, o cara tá correndo, né? Eu acho, e foi isso que eu te falei, Ivan, que eu acho que tem um pouco da maturidade dele. Eu vejo esse alunado que vem fazer essas perguntas específicas, essas coisas que, de antemão, o professor... Pô, esse cara tá de brincadeira comigo, sabe? Pô, que pergunta é essa, meu filho? Entendeu? Então, eu vejo que vai muito pela maturidade do aluno, sabe? Essa garotada, eles sabem que tem uma gama de informação absurda passando do lado deles. E se eu fizer um paralelo aqui, o grilo da idade desses meninos, né? Quando eu tinha a idade desses meninos, eu não era tão, sabe? Eu sempre fui do lado da matemática, vai me dar um problema. Se você não fizer esse problema, você não vai pro recreio. Pô, deixa eu fazer. Sabe? Deixa eu fazer. Aquela coisa mecânica, entendeu? Então, eu particularmente vejo um amadurecimento muito legal de saber a química, a física por um processo, sabe? Um processo químico. O que tá acontecendo? Por que eu não consigo ver esse troço de átomo, elétron que eu nunca vi, mas tem? Não é possível, sabe? Mas tem uma coisinha chamada energia que não é definida, capacidade de produzir trabalho. Pô, para, sabe? Para. Então eu acho que essa galera tá muito, Ivan, muito interagida. Eles sabem o que querem. Eles têm argumentos. E uma coisa legal também de Olimpíada de Física e de Química, eu acho que é a vivência em laboratório também, né? Porque, eu não sei como é que é a do Rio de Janeiro, enfim, pelo menos do Ceará, eu tinha uma prova teórica, né, que classificava para brasileira. Né? E a brasileira também era... Me atualiza aí, porque assim, eu fiz OBQ em 2008. E é medalhista, gente, é medalhista. Eu fui bronze, isso. E aí depois, né, da UBQ, você ia para a seletiva da ISHO, né? Isso. E aí você começava já a trabalhar com o laboratório. Eu me lembro que eu fui tirar extrato de capim santo e deixei o laboratório todo fedendo a capim santo. Exatamente. Né? Olha, hoje aqui no Rio de Janeiro e na maioria dos estados, porque há 10 anos atrás, um dos parceiros da UFRJ era a PUC, que fazia exatamente também, elaborava, menos de 10 anos, não, uns 10 anos, elaborava também a prova. Então, o preparo desses alunos no laboratório era feito lá, pelo grande professor Ricardo Alcélio. Grande abraço ao professor Ricardo Alcélio, que também foi medalhista de Olimpíada, sabe? E pelo menos aqui no Rio de Janeiro, e na grande maioria, você tem uma parte teórica, primeira fase, e segunda fase é discursiva. Na OBQ você tem exatamente... E também no estadual, perdão. Nós realizamos um vídeo e faz lá uma solução, uma diluição, o que acontece, Bem, a gente faz um vídeo, mostra para os alunos, a regra são 2 visualizações, geralmente um vídeo de 5, 6 minutos, e eles fazem essa parte teórica. E a OBQ tem essa parte. Então, é bem dividido. Ou seja, eu vejo, né, assim, o que seria... Como é que eu vou dar uma prova de química sem ter exatamente o lado prático? E eu acho que isso foi muito aguçado, porque ainda nesse país, o aluno do segundo grau, a grande maioria não tem aulas de laboratório. Não tem vivência nenhuma, né? E é terrível, porque você acha que física é substituir número em fórmula e você acha que química é decorar umas regras e regra de 3, sei lá, né? Exatamente, exatamente. Não... Você não... E a ciência, no fundo, que eu acho legal é que é o seguinte, eu brinco muito com isso quando eu dava aula de laboratório no ITA. O cara vai com aquela cabeça muito estruturada, matemática,
o que eu colocar no papel aqui quadradinho entra, mas na hora que você vai medir, tem N fatores que não estão no teu papel, né? Eu mesmo, Ivan, eu nunca no meu segundo grau, eu nunca tive aula de laboratório, sabe? E aí, olha o que a gente faz com os nossos alunos. Eles entram no mundo tecnológico, numa universidade técnica, e já vai manuseando assim um ácido sulfúrico. Calma, meu filho. Calma, professor. E aí começa, vou começar a fazer N. Vou colocar água no ácido sulfúrico. Vamos. Não, calma, sabe? É aquela gana de... E não, nós não temos isso, sabe? Os institutos estão aí para pega essa galerinha técnica, eu falo isso para eles, vocês fazem parte de um segundo grau fino. Sim. Vocês fazem parte de um percentual de menos de 3% da população brasileira de alunados que olham o que está acontecendo. Mistura aí carbonato de cálcio na presença de ácido clorídrico. Meu Deus, pô, vai sair CO2? Vai liberar CO2, meu filho, vai liberar CO2, sabe? Então, enfim, é um ponto que um dia nós vamos chegar. Nós vamos ter aulas de laboratório, seja ele na área particular, no município, no estado, e obviamente já tem, em alguns colégios particulares tem, na área Sim. federal, tendo um laboratório. Isso vai ser o boom. Pronto. Grilo, tem uma pergunta que bacana da Melissa. O que você acha sobre a internet na ajuda de preparação para Olimpíadas, assim? Olimpíada de Química. Assim, vamos engatar isso, por exemplo, que eu vejo muito na física, acesso a boa bibliografia. Porque é uma coisa que eu me lembro que a gente catava assim, uns livros exóticos, né? E hoje em dia, assim, a internet assim, deixou umas coisas... Primeiro, assim, a gente apresentar o nosso trabalho com professores, né? Livros. É o que a gente está fazendo aqui. Exatamente, né? Criando cultura olímpica também, né? Olha, eu sou um cara jurássico. Então, assim, obviamente que eu vou falar bem da participação da internet. Eu posso colocar lá no YouTube reação de acidificação, titulometria, potenciometria, e você tem vários ótimos profissionais. Eu vi aí, o professor Eduardo Guerra, de realizar isso, né? De fazer um experimento. Claro que é positivo. Isso olhando, obviamente, para o lado do experimento. Nos livros, na bibliografia, eu ainda sou aquele cara... Sabe? Eu sou... Livro físico. Eu sou do livro, eu sou do... Sabe? Pois Mas claro que veio a somar. Se a pessoa souber, obviamente, por uma educação, por uma linearidade, saber utilizar, nossa, você vai longe. Você vai muito longe, sabe? Sair somente desse mundo de livros e ver experimentos, ver o que está acontecendo, ver, enfim, é mágico, claro que ajuda. Claro Sim. que ajuda, sabe? Mas eu sou jurássico. Eu sou... Mas assim, eu acho outra coisa também, até assim, para você acessar bons livros, né? Tem aqui o Lucas aqui da Azimuth, né? Então, assim, a internet, assim, eu conheci o Lucas te conheceu, eu te conheci, a Azimuth lá, tem muito livro muito bom por lá também. Ivan, não é Lucas, é Senhor Lucas, ele é o nosso chefe. Senhor Lucas, desculpa. Senhor Lucas, pô, peraí, né? É o dono aí, pô. E aí, então, acho que a internet está ajudando muita gente a conhecer bons livros, né? Que eu acho que é uma coisa que assim, da minha época de Olimpíada de Física para cá,
assim, a galera tá muito mais madura. Então, assim, o pacote, tipo assim, o que estudar e como estudar, que ordem, né? Bons livros. Você sabe que teve uma vez, foi 2 semanas atrás, eu até falei isso com o Lucas. Pô, Lucas, tem um aluno que me mandou um PDF de um livro peruano. Poxa, que problema. Ótimo, Grilo. Ele está conhecendo, deixa. Eu falei, pô, verdade. Na minha época, não existia isso, sabe? Ainda era na Barça. Deixa eu pegar a Barça. Sim. Sabe? Deixa eu pegar o que tá... Pô, tava estático, né? O mundo tava estático numa Barça. E claro que não. Deixa o cara ver, pô. Pô, eu gosto de física, eu quero ver isso aqui, sabe? Deixa ele ver que existe. E olha aí, depois de... Não conheço, por gentileza, não. Até porque eu já falei pro Lucas, e aqui o papo é Olimpíada. É a primeira vez no Rio de Janeiro que nós temos aí uma editora trazendo livros peruanos. Não é da minha época. Eu nasci em 70 anos, né? 75. Então, assim, eu não lembro disso, sabe? Essa gama. Sabia dos livros russos, dos livros peruanos, dos livros... Era uma outra pessoa. Hoje não. Que tinha, não é da minha época, sabe? Cálculo de Pisco 9, na época na faculdade era 1 ou 2, na PUC 3. Pô, hoje, sabe? Todo mundo tinha Halliday, Tipler, né? Sim. Né? Então, que eu acho uma coisa que tinha muito antes, né? Quando você abriu em física, a bibliografia dos livros clássicos, tipo Moisés. O que Moisés estava lendo quando fez o livro dele? Era, sei lá, a gente tem Herodóvio lá na lista. Né? E o Moisés escrito à mão. Que lindo, que lindo, filho. E quando ele erra, ele bota lá o tracinho, sabe? Perfeito. Que livro, né? Que maravilha. Nossa, muito Moisés. Grande Moisés. Difícil o livro dele. Nossa. Grilo, e deixa eu te perguntar uma coisa que, assim, todo mundo pergunta, está todo mundo, assim, querendo, assim, bibliografia, assim. Então, vamos lá. O cara tá vendo nossa live aqui, tá curtindo, né? E fala assim, eu quero estudar, né? Então, assim, eu queria te pedir dicas de livros para fazer base, né? Sim. E livros para aprofundar. Tá? Que aí você joga aqui os nomes e o cara vai pegar a internet dele e vai catar e procurar. Tá? Bem, eu vou obviamente falar de uns clássicos, começando, eu até separei aqui, começando na Química Geral. São livros que são, eu particularmente gosto, acho interessante. Então, o primeiro livro que eu mostro para vocês é o Russell. Livro clássico. Esse aí era conhecido lá no Ceará. Do Céu, mas o volume 1. Eu acho que nós temos... Eu falo que a minha diferença com os alunos é arroz e feijão, né? Eu tenho mais idade. É isso. Então, eu li mais livros. Eu sei que... Eu acho o volume do Russell, o 1, o 2 não. O 2 não. O 1 na parte de atomística, ligações químicas, belo. Belíssimo, 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 belíssimo. Eu acho que a teoria dos orbitais, teoria Vesper, teoria... Nossa, eu acho... Enfim. Referência. Hoje, eu acho o Russell, sabe, um livro... Tu vê, é antigo, década de 70, as primeiras edições... Essa é a segunda edição, que já é antiga. Físico-química, hoje eu tenho uma crítica dele. A vida desse homem, do Atkins, começou muito bem. Muito bem, né? E tem um cara que é brasileiro, Júlio de Paula. Júlio de Paula é brasileiro. Nossa, que legal. Um brasileiro, fez aqui o Unicamp, fez prova lá para fora, né? Esse aqui é um volume único, né? Mas tem o da 5ª edição, que são 3 volumes de Físico-Química.
Uhum. O Atkins, ele nasceu para fisicoquímica. E o que aconteceu com ele? Tudo bem. Ele fez livro para farmácia, biologia, química geral, que é até bom, os princípios de química, mas ainda sou mais o Lúcio. Então, eu hoje na faculdade eu não dou o Atkins, eu dou o Moore. Eu falo do Moore, um livrinho pequenininho, vermelhinho, que conta a história até de Newton. Na próxima live nós temos que falar desse homem. Então, assim, é um livro que, do Atkins, você vê que ele não cai muito em soluções, aquela ideia inicial de soluções de diluição. Ele passa varado, ele já começa com gases ideais e reais. Então, para um livro desse, para segundo grau, é ótimo. Estão perguntando aqui sobre o Russell comparado com o Atkins. São tópicos. O Russell é química geral. Duas coisas E é um tópico. Geral, e físico-química, gases é o Atkins, né? Russell e Atkins. Isso aí. O Russell é para química geral, volume 1, porque o volume 2 ele fala de cinética e termodinâmica. Esquece. Tá. Esquece. Vai pro Atkins. Vai pro Atkins. E na química orgânica isso não mudou, obviamente. Você tem novas aí, eu perguntei isso, não é minha área, não é a área que... Eu respeito a orgânica, das 3 químicas eu acho a mais difícil. Para você entender mecanismo, tem que ser punk. Eu ainda acho o Solomons um livro... E entrou nos últimos 5 anos, mas também ele é clássico, Morrison. Então, é um livro... Morrison Bond. Morrison, isso. Olha o tamanho da patata do bicho. Dá para matar alguém aí com tijolar. Isso aqui é uma altura, a gravidade ajuda, né? A base dele, né? Então, assim, multiplicado por 9,81, eu acho que deve durar. Então, assim... São os 3 livros básicos, né? Eu não tenho aqui, mas ultimamente tem caído muito a parte de equilíbrio na área de analítica. Então você pega aí o Skug. Para o Mundial é fato, química analítica. Qual? O de química analítica? Química analítica. Muitos na área de compostos de coordenação, sabe? É uma coisa que cai mais para a inorgânica, né? Eu digo que há 50 anos atrás a química ela era dividida em 2 partes, em compostos inorgânicos e naturais. Foi através de um cara chamado Carbono, egoísta, que faz ligação assim para dar e vender, que houve uma necessidade. Hoje você tem mais de 1 milhão de compostos orgânicos. E, sabe, nomenclatura é uma coisa que, se você comprar um livro desse para nomenclatura, você está jogando dinheiro fora. Porque a nomenclatura muda de 2 em 2 anos. Sim. Sabe? Então, é mais para reações mesmo. Entendeu? Você imaginar mecanismos. Então, são livros... Eu separei, obviamente, alguns pontos, né? Eu sei que já está aí, já passando, voando. Acho que tem uns 10 minutos. Eu acho, Moisés, na parte de termodinâmica, Ivan, eu peço a sua licença, eu acho... É feito excelente, né? Ele demorou, assim, chuto eu, uns 2 anos. Eu quero colocar, claro que ele fez isso aqui em minutos, mas eu acho o capítulo dele de termodinâmica... Enfim, isso é um papo para a nossa próxima live. Caindo para termodinâmica, é um cara que, se o cara realmente gosta muito de termodinâmica, que é a minha área, eu acho o Shapiro sensacional. O louco, o cara veio com a biblioteca. É para matar mesmo. Tá. Entendeu? Eu acho Esse termodinâmica para engenharia. Tá. E aí... Peraí, Grilo, isso aqui serve para a Olimpíada? Obviamente que eu mesmo nunca li um livro desse.
Nunca li. E deixa eu te perguntar, Gril, essa bibliografia, né, sobre o que ordem estudar, você pega ela na UBQ já? Esses livros... O que você usa antes disso? Tá. Isso aí entra em que ponto, assim? Isso é o OBQ, é o cara que realmente... O cara que Isso é está OBQ. começando. E aí eu peço licença, mas eu não quero ser... Eu acho o Feltri, o Setsui, quando ele fez com o Japim há muitos anos, o melhor. Há muitos anos, Setsui. E quando ele fez esse livro de química, e é dividido em 4. Hoje é inadmissível você ter um livro de 2º grau, 4 volumes. Isso, são 3, né? Quando eu estudava era 3. É o que eu usei no ensino médio. Sabe? Quem estiver começando aí no mundo da química, Tito e Canto, excelente, tá bom, sabe? Não tenho muito dinheiro, Grilo. Qual que eu compro? Volume 1 e 2. Química orgânica muda de 2 em 2 anos. Sabe? Sim. Tanto que nos concursos congelam exatamente a nomenclatura. Vamos levar em consideração a nomenclatura, sim, com ou sem hífen, enfim. Tá. Porque muda muito, né? Então, esse daí, o Feltri, o Tito, assim, é aquela que você vai pegar na regional, na Rio de Janeiro, estadual, classifica para o BQ e aí pega essa bibliografia. Aí pega esses monstros, aí começa a papirar, e aí começa... Aí é que a brincadeira começa, né? Aí começa. Aí realmente começa a papirar sobre isso. E as provas antigas. Você tem uns livros de exercícios, né? Tem exercícios. Tem os manuais aí. Comecei a escrever também alguma coisa relacionada... Aqui que não falta é livro. Eu vi uma postagem sua sobre... Olha o meu mundo de livros. Eu vou mandar o meu também. É um mundo aqui. E em 2 anos, menos de 2 anos, eu fiz 6 livros. Que bacana. Loucura, né? Mas, assim, foi tranquilo. Escrevi em relação a gases ideais e reais. Teoria e exercícios, todos os exercícios comentados. Exercícios de concursos militares avançados e Olimpíadas. E comecei a viajar em várias Olimpíadas, Ivan. E cálculo de coeficiente de atividade, lei de Debye-Hückel numa prova no Pará. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, Legal. Escrevi um livro de teoria de cinética e exercícios de cinética química. E fiz 4 volumes de forma insana, mais de 2.000 exercícios. 2.000 exercícios em 4 volumes. Isso aí é o quê? Físico-química? Físico-química. Era suave. E aí veio um homem chamado Renato Brito. Grilo. Da best-seller, é boa dica também. Grilo, vem fazer um livro com a gente. Tá bom. E aí nessa pandemia eu escrevi 6 livros. Enfim, trabalhei bem. Acho que foi o período que mais a gente está trabalhando, né, Ivan? Impressionante. Eu tô trabalhando mais que antes. Com todo respeito à sua cara de amassado, né? Eu tava em reunião de pesquisa até agora há pouco. Também. Direto. E, meu amigo, é artigo, é congresso, que eu ia a um congresso esse ano, nem ano que vem não vai dar. Fechando um artigo com o pessoal, livro, enfim, não pare. Graças a Deus isso aqui está sempre funcionando. Professor, faz essa questão. Eu faço, espera aí só um minuto. Sabe? É muito bom. Não, e eu acho que o tá funcionando assim, você relaciona muito, né? Então, muita coisa que eu vejo assim, de aluno que chega de Olimpíada, lá no ITA, assim, a gente chama de fazer pesquisa, né? Então, acho que esse ímpeto de você tá querendo procurar problemas difíceis, né? Você expressa de diferentes maneiras, né? É na pesquisa de um lado, nos problemas difíceis de outro. Tá muito próximo da nossa linha, né, Ivan? Então, assim... E a gente gosta de desafio. Olha o seu sorriso aí.
gosta de desafio. Pô, eu não consegui fazer. Pô, deixa eu pensar. Aí fica aquele cara, né? Professor, fiz, pô, eu pensei nisso. E eu acho que foi sensacional para fechar. E eu nunca tinha pensado nisso no seu vídeo do YouTube. O professor não é professor ali. Ele está ali para compartilhar, e é verdade. Eu nunca entrei numa sala olímpica e vou falar, galera, vamos aqui aprender, vou ensinar. Ensinar não. Eu vou ensinar vocês como a ideia da primeira lei. Não. Vamos discutir, vamos fazer uma mesa redonda. Qual é a questão que você está? Pô, vamos falar sobre essa energia, vamos falar sobre o mecanismo que você tá levando em consideração. É diferente, é muito interessante isso que você colocou, muito legal, sabe? E fica aqui uma dica também para os professores, caiam nesse mundo, sabe? Se instiguem também, sabe? Se desafiem também. Quantos exercícios por semana você faz, Grilo? Sei lá, eu sei que são muitos. Sei lá, sabe? Por quê? Porque eu gosto. Então, assim, e sei que tem muitos colegas, tenho conhecido muitas pessoas, professor Valdemar, enfim, professor Alain, enfim, vários amigos, vários colegas novos que querem esse mundo. E que bom, sabe? Novos Ivãs, novos Grilos, vambora, vamos ajudar, vamos trocar, faz essa questão, é muito bom. É muito bom. Tem um rapaz aqui, o Denis, perguntando sobre livros do Nelson Santos. Ele está falando de fisicoquímica para o BQ. Sim. Eu lembro que eu usei bastante na época do vestibular, ensino médio, é onde eu gostava, assim. Do Nelson. Eu lembro que eu passei um tempo sem a química e eu abracei o Nelson. O Nelson é jurássico, né? O grande Nelson. Está passando por um momento difícil com a sua senhora. Gente, procurem a vaquinha do Nelson também para a gente ajudar o Nelson Santos, procura a vaquinha dele. E que ele também é da área de fisicoquímica. Ele tem um livro muito bom, que é Problemas de Fisicoquímica Eu Tenho. Muito bom. Tem até uma Olimpíada lá do Japão também, que eu me lembro. Só não vamos se falar o nome, mas o Nelson foi lá do Japão procurar a questão de vocês. Isso aí. Ele colocou de forma brilhante, ele começou isso, né? Então, assim, e muitos... ainda é um pilar e é muito importante. É muito importante isso, sabe? Nelson Santos, sim. Grilo, acho que a gente vai terminar daqui a pouco. Aqui no relógio deu 7h30. Poxa, eu queria pedir para você... Cara, foi muito rápido. Assim, a gente vai conversando, mas a gente vai se encontrar semana que vem, né? Então, hoje o Grilo me visitou... você está me visitando hoje e semana que vem eu te visito, isso, né? Para a gente falar de física, né? Mas eu queria que você desse umas palavras finais aí, enquanto a gente tem tempo, né? Bem, pessoal, primeiramente, Ivan, muito obrigado, que eu já te conheço já há um tempinho na sua trajetória brilhante aí da OBF, da IFO, parabéns. Fiquei sabendo, né, e vi que você iria levar, acho que a próxima comitiva para o Mundial. Para a Ibero-Americana, é isso. Mais do que merecedor. Você, independentemente de, obviamente, ter pego ou não ter pego o seu currículo, você foi aluno, você participou e ganhou com méritos. Parabéns. O dia que eu liguei para você e você me respondeu, eu falei, poxa, ele respondeu, nossa, que legal. E super feliz. Ainda falei para o Lucas, pô, ele respondeu, olha que legal, vamos fazer uma live. E na próxima live ele vai ter que ser o repórter, ele vai ter que se virar das perguntas, entendeu? Tenho várias ideias disso, fazer pelo YouTube. Sim. E obrigado por tudo, parabéns. Sabe, as suas fotos, as suas postagens são muito legais, muito light, né? Que Papai do Céu aí nos abençoe. Vi que você também é católico. Amém. Também, amém. Obrigado por tudo. E semana que vem você tá ferrado, que eu vou te fazer muita pergunta.
Maravilha, vai ser um prazer, Grilo. Foi muito boa a conversa e assim, acho que as dicas foram valiosas. Eu acho que essas, eu me lembro que tinha um pessoal da química que estudava na época, conversava com eles, né? Eu entrava de gaiato no navio, na química, né? Então tava entrando lá, mas era da física. Mas eu sempre realmente via os caras com o Russell embaixo do braço, o Atkins, Atkins, né? Então acho que essas dicas aí, gente, vai ficar salvo a live, né? Mas dá uma geral na, eu vou ver se coloco também no YouTube, né? Mas assiste de novo, anota e pesquisa aí esses livros que vai ser muito valioso para muita gente, né? Os livros do Grilo também, as editoras que a gente falou, a Azimuth, a Bestseller, então assim, o ideal é que vocês corram atrás e procurem o melhor material que vocês consigam. E Porque, de fato, você falou assim, tem que ser livro, né? Isso aí, tem que ser livro. E essas editoras tem que ser livro. estão ajudando a gente. Sim. Sabe? É Bestseller, é a Moderna, é a Azimuth. Que bom é que venham mais. Eu quero mais livros. Eu quero livros indianos. Eu quero livros russos. Eu quero que venham mais. E que vamos fazer parceria, vamos escrever, vamos disseminar a ciência. Vamos fazer um livro de física e química. Oh, Jesus! Sabe? Vamos ficar logo louco. E vamos obrigado por tudo, tá? Que legal, Grilo. Te abençoe. Muito obrigado, que abençoe nós dois. Fica com Deus, né? Foi um grande prazer essa conversa contigo. E a gente se encontra semana que vem. Com certeza. Tá bom? Tá bom. E aí a gente fala um pouco de Olimpíada de Física e conversa mais. Vai ser um grande prazer. Todo meu amigo. Tá bom? Até mais. Boa noite. Um grande abraço para todo mundo, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, galera. Tchau, tchau, pessoal.